Fique para você, só uma meditação pequena. Quero convidá-los a abrir o livro de Daniel, para que possamos fazer uma breve viagem lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, do verso do 1 ao 6. Quando todos encontrarem, diga amém. Amém. De 1 a 6. Capítulo 3, do 1 ao 6. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante de Ti está Teus filhos, Pai. Estamos aqui não porque somos bons, mas porque precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Vem nos visitar. Vem morar em nossos corações, Pai. Venha ser com todos que estão aqui diante de Ti, agora e para sempre, e rendemos graças por tudo. Amém. Antes de nós lermos o livro de Daniel, quero ler uma passagem que está no livro do Grande Conflito, página 602, que diz assim: quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os cipresses e as outras árvores, mas ao soprarem as rajadas, aqueles que permanecem inalteráveis, enquanto perdem a folhagem, assim aquele que, com o coração falso, professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Esta, porém, justamente diante de nós, o tempo em que a diferença aparecerá. Levante-se-á a posição de novo, exerça o domínio, o fanatismo e a intolerância, acende-se a perseguição, e os insinceros e os hipócritas vacilarão, renunciando sua fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme e forte como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias das suas prosperidades. Amém? Então, nesse tempo, estamos vivenciando. Aqui no final, o livro diz que os crentes, eles permanecerão firmes a toda prova. Assim como acabamos de louvar ao nosso Deus, que devemos ser fiéis a toda prova, em qualquer tempo, em qualquer hora de nossa vida, aqui o livro do Grande Conflito fala. A introdução desse livro da mensagem que temos hoje diz assim: a história de 3 hebreus cativos por Babilônia e que foram jogados na fornalha de fogo ardente. É uma história de fé que foi provada e aprovada. Amém? Aí eu pergunto, como está sendo sua fé? Provada e aprovada ou provada e reprovada? Irmão Erinaldo, você pode ler, por favor? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou agitar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à condenação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a condenação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E
e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações que ouvem todas as línguas, no momento que ouvis o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Esse foi o cenário preparado por Nabucodonosor para uma grande festa, celebração e adoração. Vocês percebem que aqui celebra uma festa, não qualquer uma festa, mas uma festa de adoração. Nabucodonosor, ele estava preocupado em ser adorado. Muitos estavam ali como político, assim como foi dito aqui em Daniel, político. E aqueles que foram convidados para essa festa, eles estavam lá, não porque era uma simples festa, mas porque eles eram alguma coisa naquele momento também. Porque o prefeito tinha que marcar sua presença. Um juiz que vai a algum lugar tem que marcar a presença, porque ele é juiz, ele precisa estar no patamar alto, não é verdade? Então eles estavam ali por quê? Por esse motivo. Por esse motivo, aquele momento foi de grande provação para aqueles 3 hebreus. Aqui também lemos que houve 3 hebreus que estavam ali. Na verdade, aqueles hebreus eles já tinham vindo antes daquele momento de provação, né? Eles já estavam ali há um tempo antes dessa provação, que era Misael, Ananias e Azarias. Misael, cujo nome significa, alguém sabe o significado do nome de Misael? O significado de Misael significa que é quem é como Deus. Ananias, cujo significava Deus é misericordioso. E Azarias, cujo o nome significa o Senhor ajuda. Daniel menciona o processo litúrgico. É bem provável que muitos estivessem lá, não pela religião, mas por causa de sua posição social e sua sobrevivência, bem como por submissão ao rei. Interessante, amados, é que aqui está contando a história de Nabucodonosor. Ele estava preocupado, porque ele estava num patamar muito alto, mas ele queria ser adorado maior do que todos, do que o juiz, do que o prefeito, enfim, de todos que estavam naquele patamar. Mas ele queria ser o primeiro, ele queria ser adorado em primeiro lugar. Lá em Daniel 3, do 7 ao 12, Daniel 7 ao 12 diz assim: os que estavam em jogo era o princípio da adoração, o princípio que só Deus merece nossa adoração. Amém? Só Deus merece toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Então devemos dar honra e glória somente a Deus. Só para relembrar aqui, vamos para Daniel 3, o verso 7. Daniel 3, o verso 7, que diz assim: assim, quando ouviram o som da trombeta, de flauta e harpa, da citarra e da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O verso 8 ainda assim diz: no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor. Nesse instante, nesse momento que tinha acontecido, os 3 hebreus já tinham feito
já tinha se negado a adorar a Nabucodonosor. Por quê? Porque eles eram 13 hebreus, mas eles sabiam quem eles tinham crido. Você sabe que você tem crido? Não porque você está bem, porque você está feliz hoje. E atrás, mais para trás, o que já passou na sua vida? Você sabe quem você tem crido? Então, os hebreus, eles lembraram de quem ele tinha crido, de quem estava com ele. Então, que possamos saber quem era e quem será, que para todo sempre será em nossa vida, que é o nosso Deus. Amém? Onde vocês querem todos esses lados? Aliás, o princípio da adoração é uma coluna vertebral de nossa vida cristã, em torno do qual gravitavam todas as demais coisas de nossa vida. Isso quer dizer que se Deus é o centro de nossa adoração, não adotaremos nada em nossa vida que nos afaste dele e de sua presença. Amém? Nada. É por isso que pelo princípio da adoração, os 3 hebreus mantiveram-se fiéis ao Senhor. Você já imaginou? Nós estamos aqui hoje. Hoje é fácil de ser adventista do 7º dia. Hoje é fácil de virmos à casa de Deus. Mas vai haver um momento, um tempo que nós não vai ter isso. Vai haver um momento, um tempo que alguém vai apontar para você e vai dizer: ela é adventista. Eu lembro que eu passava ali dia de sábado e ela estava ali. Sabe quando isso vai acontecer? Quando vir o grande conflito, a perseguição nas nossas vidas, dos outros querendo nos consumir, usado pelo inimigo das trevas. Então, vai valer a pena ser fiel. Se vale a pena ser fiel hoje, vai valer nesse período que vamos passar. Assim como esses hebreus, eles passaram por esse momento que vai acontecer em nossas vidas. Então, o que foi que aconteceu? Eles foram levados cativos. E aí eles foram para a Babilônia. Babilônia tinha de tudo. Eles poderiam virar a mente, mas eles decidiram não virar a mente, porque eles tinham aquele quem cuidava dele. Aquele que chamava ele pelo nome deles. Aquele que chama você pelo teu nome todos os dias. É o mesmo e sempre será o nosso Deus. Amém? Naquele momento, imagine um estádio de futebol, né? Todos ali, diante deles, a grande nação ali naquele momento, de joelho, dobrado, adorando a um estádio. E nesse campo, 3 decidem não dobrar seu joelho. Já pensou você? Aqui a história conta de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas se coloca você hoje, se fosse você, no meio dessa sociedade, o que você faria? Você ia cutucar para o seu irmão lugar? E aí, você vai seguir ou não? Se você for, eu vou, e agora? Ou você vai tomar a atitude de ser fiel e não dobrar o joelho diante do estado. Porque sabemos que a estátua que virá em nossas vidas, brevemente, é o domingo. Nós não vamos poder estar aqui na casa do Senhor todos os sábados, não. Porque vai ter um período que vai ser o domingo. E aí, como você vai estar? Como vai sua fé diante do Pai? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não adorar Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor ele queria uma adoração. Ele queria ser venerado. Então ele queria ser venerado por aquelas pessoas. Ele queria ser reconhecido, porque o eu dele falava mais alto do que tudo naquele momento. Quem tem fé vive pelos princípios. Olha só. Quem tem fé vive pelos princípios. É por isso que pelo princípio da adoração os 3 hebreus mantiveram-se fiéis ao Senhor. Eles não se prostraram, eles desistiram ao apelo do rei, mesmo diante da ameaça de serem jogados na fornalha. Já imaginou? Você no estádio de futebol e ali todos de joelhos, só não você. Já imaginou a sensação? Porque
nós estamos na casa do Senhor, daqui nós sairemos, cada um com a sua vida cotidiana, não é verdade? Mas nem todo mundo está lhe observando, mas Deus está observando. E naquele momento, aqueles três estavam sendo observados. A fé deles estava sendo a prova. A diferença entre um verdadeiro cristão e um incrédulo não é a presença de fé, pois todos vivem pela fé em alguma coisa. A diferença é o objetivo dessa fé. Para um cristão de fé, o objetivo de sua fé é Deus e a sua obediência e lealdade a Ele. Para um cristão de fé, a circunstância não muda seus princípios. E que princípios são esses? Os princípios pautados pelo sim, o sim, pelo o assim diz o Senhor em sua palavra. É muito fácil ser um a mais no meio da multidão, assim como eu citei. É fácil você estar aqui, no meio da multidão. Mas quando é você em casa, você no mercado, é fácil ser cristão quando todos os ventos sopram a favor. É muito fácil ser cristão quando não sofro ameaça. Quando tudo vai bem, então vou ser cristão. E quando o sapato aperta, você vai gritar de dor ou você vai ficar calado aguentando? É fácil, né? Obrigado, Brian. Mas e a fé? Vai ser aprovada ou reprovada? E os princípios? Porém, é quando a crise bate na porta, quando as ameaças são reais e os ventos sopram contra nós, que demonstramos que tipo de fé é a nossa e a qual é real o objeto da nossa fé. A maior necessidade do mundo é a de homens que não comprem nem se vendam. Homens que no seu íntimo, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homem cuja consequência seja tão fiel ao dever como uma bússola. Amém? Amigos, amados, as crises estão acontecendo. Sabe por que nós estamos quietinhos aqui, não estamos vendo? Porque a obra não está sendo feita. Amados, como vocês e eu, verdadeiramente, decidir seguir o Deus do eu sou, aí eu e você vai saber o que é o sapato apertado. Aí eu e você vamos saber qual é a prova verdadeira que estamos passando. Aí vai ser a hora de saber se vai ser aprovada ou reprovada a nossa fé. Então o tempo de você e eu nos preenchermos de Cristo é hoje. Porque a nossa fé, ela vai ser um momento ou aprovada ou reprovada. Em Daniel, vamos abrir Daniel, ainda assim, a palavra do Senhor aberta. Daniel 3, versículo 13. O versículo 13 e o versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados E trouxeram a este homem perante o rei. Verso 14. Falou
mas aqueles eram garotinhos ainda. Entre esses 3 garotinhos, eles decidiram não adorá-lo. E o rei Nabucodonosor ficou o quê? Irado, furioso. Ele ficou furioso. Imagine. Ele observou que tinha 3 pessoas que não o adoraram. Mas ele decidiu novamente dar uma segunda chance. Ele decidiu dar uma segunda chance para aqueles 3 rapazes. Quem tem fé não teme a fornalha, teme perder a eternidade. Vou repetir. Quem tem fé não teme a fornalha, teme perder a eternidade. Vale a pena você morrer por Cristo? Vale a pena? Vale. Porque aqui o verso diz assim: quem acha sua vida, perdê-lo-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-lo-á. Então vale a pena perder a vida para o mundo. Porque quando achamos a vida é em Cristo. Amém? Você pode imaginar a pressão que estava sobre eles quando parece diante do homem mais poderoso do mundo, o presidente. Imagine você. O rei hesita e não ordena sua execução imediata. Ele os conhece bem. Já estão a serviço dele em alguns anos. Em vez disso, o relato bíblico nos mostra a tentativa do rei em dar àqueles homens uma segunda chance. Interessante que o rei repete palavra por palavra a ordem sobre o ato de adoração. Sabe, amados? Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós sabemos que tem alguém, um inimigo muito poderoso que ele tenta ser adorado. Mas sabe quando nós adoramos a Ele? Quando nós negamos a Jesus. Ao estudar a palavra, a intimidade com Cristo, a falar de Jesus. Porque quando você e eu falarmos de Jesus, nós nos preenchemos. Aí nós vamos saber que nós temos crido, como o hino diz. Porque tem um inimigo preocupado em ser adorado. A atenção dele é a todo tempo. Ele não brinca. Então devemos ter cuidado a quem nós estamos servindo. Ao nosso Deus que eu sou, ou o inimigo das trevas. Nabucodonosor, ele estava irado. Porque é isso que Satanás, o inimigo das trevas, ele fica. Quando você decide vir à casa de Deus, quando você abre a palavra do Senhor, você nega o inimigo, ele fica irado. Ele vai tentar de tudo na sua vida para você desistir da sua fé, para você desistir da sua jornada. Ele vai tentar de tudo. Ele vai dar uma segunda vez e outra, para que você caia. Agora, pois, está disposto, e quando ouvires o som da trombeta, da citarra e da harpa, do saltério, da gaita e dos foles, a imagem que fiz, porém, se não o adorarem, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 hebreus poderiam ter conversado entre eles. Amados, lembramos de uma coisa: a salvação, ela é você.
você pode ajudar o próximo. Mas a salvação depende de você. Sabe por quê? Porque eles muito bem não poderiam perguntar ao outro: e aí? Você vai adorar ou não vai? Eles podiam se conversar naquele momento. Eles poderiam duvidar do Deus que eles tinham crido, mas eles não fizeram isso. Sabe por quê? Eles tinham certeza em quem eles confiavam. Você tem certeza de quem você tem confiado na sua vida? Nos seus problemas? Você tem certeza em quem você tem crido? Muitos cristãos, por temer a fornalha, estão renunciando à eternidade. Quebram seus princípios, não têm confiança de que Deus vai honrar a sua fidelidade. O comportamento daqueles hebreus vai além da compreensão do rei, que reage com violência em resposta à convicção dos hebreus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformado o seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes, mais do que se acostumava. Ele ficou irado. O inimigo ele faz isso. Quando ele está irado, ele manda mais anjos, mais demônio, para manter a força. Sabe, irmãos? Nós temos um projeto de oração pelas famílias. Nós temos um dia de oração que vai iniciar amanhã. Vocês pensem como Satanás está irado. Amados, vocês pensem como Satanás está irado. Porque nós decidimos adorar a Deus. Porque decidimos dizer: Senhor, é a Tu que eu tenho crido. É o Senhor que é o meu Deus, a minha força. Amados, os projetos que vêm na casa do Senhor, não é Jair que lança, não. Tem alguém atuando na nossa vida. A Bíblia diz que somos instrumento. Quando nós nos colocamos na mão do Senhor, nós estamos permitindo que Deus nos use. Então, quando nós nos permitimos, Satanás, ele vai ficar irado. Ele vai mandar anjos com mais força para detonar a nossa fé, para tirar o nosso ânimo em Cristo Jesus. Mas nós devemos perseverar até o fim. A palavra do Senhor diz. Amém? Quem tem fé sempre ganha no final. Amém? Se você tem fé, você vai vencer no final. Vai passar por dor, por alegria, mas é uma fase. Vai passar. Amém? Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor nunca passará. Jesus, ele vai existir sempre. Daniel capítulo 3, o versículo 28. Vamos ler o versículo 28. Olha só, quem tem fé sempre ganha no final. Aconteceu uma bênção porque alguém decidiu ser fiel. Aqueles 3 garotinhos, eles decidiram ser fiel. Então houve uma bênção. O verso 28 nós vamos ler. Nabucodonosor diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou, e os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Aqui está dizendo: quem tem fé sempre ganha no final. Quem tem fé sempre ganha no final. Porém, escolher Jesus é um ato que nos leva a muitas renúncias. Escolher Jesus nos leva a muitas renúncias. Estamos no mês de fevereiro, houve sim umas festas aí. E aqui estamos. Amém? E aqui estamos. Porque um dia decidimos renunciar às coisas do mundo para ter Jesus. Eu me lembro bem que quando eu me batizei, muitas pessoas diziam: você vai perder sua juventude, você tão jovem, ser crente, vai perder tudo.
o tudo deles é o mundo. Porque o mundo para eles é tudo, mas para nós Jesus é o nosso tudo. Amém? Aparentemente, quando escolhemos Jesus, parece que ficamos no prejuízo. Não é verdade? Eu lembro que eu tenho uma tia, que o nome dela é Luciana, mas não é irmã Luciana. Que eu comecei a passar o estudo bíblico, eu e outra pessoa, e ela disse assim: Jaine, eu vou parar o estudo bíblico. Porque toda vez que alguém passa o estudo bíblico para mim, minha casa fica uma bagunça, minha família fica uma destruição total. Ela disse. Por que foi que aconteceu aquele fato? Porque tinha alguém irado. Tem alguém irado. Porque os planos do Senhor querem ir além. Amigos, amados, irmãos, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Porque Ele tem um mais para fazer em nossas vidas. Ele tem um mais para colocar na obra dele. Que possamos ser homens e mulheres. Assim como a palavra do Senhor diz que estamos necessitados dessas pessoas. Que possamos ser essas pessoas. Isso que o inimigo quer que você pense na tentativa de fazer você desistir de sua caminhada. Existe declaração de Jesus que precisa fazer sentido em nossa vida. Quem acha sua vida, perdê-lo-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-lo-á. Quando Jesus diz quem acha sua vida e perdê-lo, Ele está falando aquelas pessoas que preferem o aqui e o agora. Consequentemente, desiste de servir a Jesus com integridade, serve-no com parcialidade. Não estão dispostos a fazer nenhum sacrifício por Jesus. Quem deixa Jesus em segundo plano pode aparentemente até ganhar mais aqui neste mundo, mas no final vai perder tudo. Porém, quando Jesus diz: quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-lo-á, Ele está mostrando um caminho melhor. Ele está dizendo àquela pessoa que está disposta a renunciar o prazer, a recompensa que este mundo tem para oferecer agora, por uma recompensa eterna, que mesmo que eles tenham que passar por uma fornalha aquecida 7 vezes, Ele estará com elas. Amém? O povo precisa de encorajamento no tempo de Daniel. Eles precisavam. Nós hoje também precisamos de encorajamento presente e futuro. Ao aproximarmos do final do tempo, a fornalha da oposição será aquecida 7 vezes mais na vida daqueles que escolherem Jesus. Precisaremos de muita fé, muita oração e coragem para permanecer firmes enquanto a multidão se prostra diante de Deus deste mundo. O inimigo, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Amém? Ainda há pouco eu ouvi alguém agradecer e pedindo oração pela sua vida espiritual. Aqui eu acabei de dizer que por você se sentir mais fraco, pequenino, Deus é mais forte. Sabe por quê? Porque quando eu e você decidir dizer: Senhor, eu sei que eu tenho crido no Senhor, Ele nos fará mulheres e homens fortes. Amém? Que possamos ter essa fé. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando colocamos nosso Deus em primeiro lugar, vamos passar pela prova, mas seremos aprovados. Amém? Porque vamos chegar no céu. E lá vamos dizer: Ebenezer. Porque o Senhor Deus, Ele tem nos ajudado até aqui. E Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar aquela força. Sabe que você às vezes precisa dar um passo na frente. Você está com uma dorzinha no seu pé. Você precisa dar um passo à frente e você não consegue.
Deus vai lhe dar essa força, para que você consiga dar esse passo a mais. Amém? Esse passo eu peço a Deus hoje na minha vida. Você vai pedir a Deus para dar força para você dar esse passo na sua vida, para você ser fiel a toda prova, a tudo que vier à frente. Ele diz: passará os céus e a terra, porém ele não passará. Ele também disse que ele estará conosco até a consumação do século. Vocês acreditam nisso? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o louvor inteiramente fiel. CD jovem, inteiramente fiel. Que possamos ser fiéis a toda prova. Assim como esses jovens passaram por várias provas, mas eles foram aprovados no Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, te louvamos, te rendemos graças, porque Tu és Deus. Somente a Ti devemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Toda adoração devemos diante de Ti, Pai. Nesse momento te louvamos por tudo, Senhor. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pela vida de cada um que presente diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos guie, nos proteja, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai, que possamos ser fiéis no Senhor Jesus. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, nos renova, Senhor, nos ensina, Papai do céu, a ser fiel ao Senhor.
Pedimos a tua presença, pedimos que o Senhor nos conduza até os nossos lares e abençoa, Senhor Deus, esse 10 dias de oração, Pai. Que esses 10 dias de oração possamos renovar nossa fé no Senhor. Que seu bom e santo Espírito possa nos tomarmos em tuas mãos e nos renovar e nos purificar. Nos entregamos diante de ti nesse momento. Por Jesus. Amém. Amados, eu queria passar um pequeno aviso.